Olha só a cena que nossa equipe de reportagem encontra aqui no Parque Dois Irmãos. Um ônibus incendiado, totalmente consumido pelo fogo. Chegou agora a unidade do Corpo de Bombeiros, um caminhão do Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui no local. Mas até mesmo os bombeiros, aconteceram algumas explosões agora há pouco, até mesmo os bombeiros mantêm uma certa distância, uma cautela muito grande em relação a esse veículo incendiado. Esse veículo provavelmente ia para o Conjunto Prefeito José Walter, estamos na Avenida Bernardo Manuel, a antiga Expedicionários, não muito distante do antigo presídio aqui, PPO 2, e agora o Corpo de Bombeiros começa a fazer o trabalho aqui para tentar apagar as chamas, as labaredas muito altas, a gente percebe que realmente o fogo consumiu muito rápido esse veículo. Eu vou com Clécio Rodrigues me posicionar aqui de outro ângulo para tentar mostrar exatamente o trabalho que está sendo efetuado pelo Corpo de Bombeiros. Olha, as mangueiras estão funcionando nesse primeiro plano aqui, o bombeiro está exatamente fazendo o serviço aqui de apagar o incêndio nesse primeiro plano, e lá do outro lado também, um outro bombeiro, Clécio Rodrigues pode mostrar, Clécio? Se você vier um pouquinho para cá, você vai mostrar lá o outro bombeiro lá na parte traseira, né? Na parte traseira do veículo lá. Então os bombeiros agem rápido para poder apagar as chamas. O ônibus ficou totalmente destruído. Uma cena difícil de ver, uma cena complicada essa, né? É verdade. Quando o senhor olha assim, o que é que o senhor sente? Uma tristeza, né, no nosso país. Muitos ônibus queimados. Muitos ônibus Quem queimados. fica prejudicado é a população. Exatamente, com certeza. Nesse momento, por conta exatamente do trabalho do Corpo de Bombeiros, sobe uma fumaça escura aqui, uma fumaça muito densa. Vários ônibus foram incendiados em vários pontos da cidade. Não se sabe realmente de onde partiu, a polícia está investigando de onde partiram as ordens, inclusive para que esse terror fosse praticado na capital cearense. Toda a lataria dessa lateral aqui, Clécio Rodrigues, olha, toda a lataria retirada ali pelos bombeiros para poder realmente a água penetrar em todo o ônibus, acabar e debelar com todos os focos desse incêndio que consumiu totalmente esse veículo. Não houve necessidade do isolamento da área, os bombeiros já chegaram, já foram atuando exatamente para debelar as chamas. Eu acho isso uma covardia. Uma falta de humanidade, de caráter, de personalidade. Eles têm que ver. A população não merece. Nós todos somos trabalhadores. Meu filho chegou de pé, meu filho chegou de pés, né? Como é que foi a tua... Por falta de transporte. Por falta de transporte. Sim. Você veio de onde? Bairro de Fátima. Do bairro de Fátima. A que horas que você pretendia pegar ônibus lá? 6h30. 6h30. Não passou o ônibus? Não, Você levou quanto tempo de lá pra cá a pé? 1h30 por aí. 1h30 a pé. Passou quanto tempo na parada de ônibus? Uns 40 minutos, 1 hora. Aí todo mundo lá percebeu que não ia passar mais ônibus. Tinha mais ônibus, era vir embora pra casa. Toda essa faixa da Avenida Bernardo Manuel, como quem sai lá da Silas Munguba e vai para o Conjunto Prefeito José Walter, toda essa área foi exatamente interditada pela AMC por conta do incêndio desse veículo aqui, desse ônibus. Os veículos estão passando, quem vai ali da Silas Munguba para o Conjunto Prefeito José Walter, os veículos estão dividindo espaço com quem sai do José Walter até a Silas Munguba. Então, realmente foi feito todo esse trabalho aí de suporte para que os bombeiros pudessem fazer esse ataque, né, às chamas, né, um verdadeiro ataque, né, às chamas para poder debelá-las, para poder acabar com o incêndio o mais rápido possível. Há informações de que seria uma represália de facção ou de facções criminosas por causa da morte de um bandido grande, né, um peixe grande no mundo do crime. Mas a polícia está investigando isso, ainda não há uma confirmação, ainda não há realmente um fato confirmado pela polícia. Por enquanto, a polícia e o Corpo de Bombeiros estão se detendo ao trabalho de apagar os incêndios, as chamas, os incêndios que estão acontecendo em vários pontos da cidade, e esse aqui na Avenida Bernardo Manuel. Tenente, pela sua experiência profissional, pela sua experiência como bombeiro, em que situação a gente se encontra aqui? Ou seja, as chamas já foram totalmente debeladas, há alguma possibilidade delas voltarem ou o incêndio já está controlado? Não, o incêndio aqui já está controlado, a gente vai fazer só um rescaldo com relação à bateria, que nós vamos já desligar ali a bateria, certo? Para que não tenha mais condições de reaver qualquer incidência de chamas, né? Tenente, o senhor disse que atendeu a outra ocorrência lá na Sapiranga, onde 3 ônibus, me parece, foram incendiados. Esse aqui seria o 4. O modus operandi é o mesmo? Ou seja, que tipo de combustível eles usam para queimar?
Ou só a perícia pode dizer isso? É só a perícia. Infelizmente, a gente, quando chega, já está acontecendo o sinistro. As chamas foram debeladas, as chamas já foram contidas, o incêndio já foi controlado. Com as imagens do repórter cinematográfico Clécio Rodrigues, Ricardo Mota para o Comando 22. E o Ricardo Mota não parou por aí. No bairro Bela Vista, outro ônibus também foi totalmente destruído. O caso foi registrado na Rua dos Estados. De acordo com testemunhas, 5 homens abordaram o veículo, ordenaram que os passageiros descessem e atearam fogo novamente. Ricardo esteve no local também. Vai lá, Ricardo. Rua dos Estados. Estamos aqui na Bela Vista. O bairro é Bela Vista. E mais um ônibus incendiado na noite dessa sexta-feira. O Corpo de Bombeiros está no local, as chamas já foram debeladas, as chamas já foram contidas pelo Corpo de Bombeiros, mas um trabalho bem complicado, porque a rua é muito estreita. Que ônibus é esse daí? É da empresa São Raimundo ali. Da empresa São Raimundo. É. Ele já estava descendo para a garagem ou estava com passageiros? Eu não sei, quando eu cheguei aqui já estavam apagando fogo. Já estavam apagando fogo. Mas ele faz que linha esse ônibus? O final dele é São Raimundo Centro, até aqui, o final da linha dele é aqui. Ah, o final da linha dele é aqui, na Bela Vista. Isso, ele vai para o centro da cidade. Isso, Está aí, portanto, o ônibus da empresa São Raimundo que faz a linha até o centro da cidade, da Bela Vista até o centro da cidade. É uma linha, inclusive, é uma linha bastante movimentada, né, gente? É. É uma linha bastante movimentada. Acho que é a única que vocês têm aqui que faz o centro? É. Muito calor aqui, né? Algumas pessoas chegando perto aqui exatamente para ver todo o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros. Trabalho que começou de maneira intensa, tão intensa quanto as chamas que consumiram esse veículo. As chamas consumiram totalmente o veículo, não sobrou absolutamente nada, perda total. Graças a Deus, os bombeiros agiram rápido para poder conter as chamas. É uma situação que é deplorável ficar olhando, né? É uma situação que dá medo, não é? É triste. É que é do bairro ver uma situação dessa. O senhor mora aqui? Aqui pertinho. Há 56 anos. Comandante, nós estamos vendo aqui algumas fiações que foram parcialmente danificadas. Qual o procedimento agora, capitão? Pronto, já foi entrado em contato com o CIOP, informado em si, né, que é necessário a equipe da Coelce para o local. Tá? Já observei também, junto com a minha equipe, que algum desses fios que você está observando, se trata de fio no caso da Telemar, né, o fio de telefônico, né? Que não são energizados, né? Perfeito. Eu só estou com aqui que eu estou dando atenção maior, que aparentemente esse sim pode ser realmente o fio que pode ter uma corrente elétrica, né? Bom, só para a gente concluir, que eu sei que o senhor vai concluir a sua operação, o senhor está atuando nesse momento, a operação está em curso. Ela já está em fase conclusiva. Já está em fase conclusiva, já foi capitão... feito. Já foi feito o debelando no incêndio, então fase conclusiva já. Há algum perigo do fogo voltar, capitão? Pela experiência profissional do senhor? Amigo, não. Tá? Estou aqui, eu estou dando exatamente, eu deixei uma das linhas ainda exatamente por esse intuito, né? De verificar. É isso aí, a gente só sai quando realmente não há mais nenhum problema, tá? Agora, para concluir mesmo, capitão, foi encontrado alguma coisa dentro do ônibus que leve a indícios de que de combustível foi usado, de que maneira eles colocaram fogo nesse ônibus? Na realidade, assim, eu perguntei à equipe de policiais que estava no local no começo, logo que a gente começou a debelar, que já ficou sob controle, eu perguntei e eles informaram assim que aparentemente foram que tocaram fogo, segundo eles, né? Então, assim, a gente não encontrou nada não. E de antemão a perícia posteriormente vai concluir essa parte, tá? Muito obrigado, capitão Matias, pelos seus esclarecimentos. Eu estava sentada na calçada quando eles jogaram a gasolina e o rapaz vinha correndo e avisou que ia tocar fogo. Quando eu já vi, foi o fogo em cima. Eles jogaram. Só para eu entender, a senhora estava sentada nessa calçada aqui? Isso. O ônibus estava paradinho lá. Parado e ele já ia final da sair. linha. É o final da linha. Já ia sair, tinha um passageiro e o motorista já ia sair. Quando que aconteceu? Eles chegaram, aí mandaram que eles descessem e jogaram a gasolina em cima e tocaram fogo. Eram quantos? Mais ou menos 5, né? Mas não deu nem para saber quem era, nem quem não era. Aqui, portanto, uma vítima, aliás, uma testemunha, na verdade, não foi vítima, mas uma testemunha ocular,
trouxe mais esclarecimentos à nossa reportagem. Foram 5 pessoas, 5 homens, 5 jovens no caso, mandaram os passageiros descer e jogaram gasolina pelas laterais, pelas janelas laterais do transporte coletivo e depois colocaram fogo. Com as imagens do repórter cinematográfico Clécio Rodrigues e Ricardo Mota para o Comando 22. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui para Fátima Rebouças, que está assistindo aqui o Comando 22. Realmente é uma pena, dona Fátima, essa situação. Mandar um abraço aqui para o Emanuel na Vila Peri, o aniversário dele hoje. Um abraço, Emanuel. Programa bem intenso hoje. Um abraço também para o Guilherme Costa, lá em Cascavel. Inclusive mandou a foto, está assistindo o programa. Sabe o que eu acho engraçado? Não costumo dar minha opinião, não. Mas eu vou falar dessa vez. Como eles são covardes. Eles atacam o quê? Prédios públicos que estão fechados. Ônibus, só tem cidadão, tá indo trabalhar, tá voltando do trabalho. Pobre do motorista que não tem nada a ver com nada, cobrador. Desce tudo armado, valentões, cheio de gasolina e fazem isso. Ataca quem pode retrucar, macho. São tudo valentão. Quero ver eles confrontar a polícia. Tá aí os que confrontaram a polícia lá em Amontada, o que foi que aconteceu. Os 3 vieram a óbito, há suspeita que esses fatos que vêm acontecendo seja por conta da morte de um dos 3. Não vou citar nomes porque a polícia ainda está investigando e também vai informar a real causa desses delitos que vêm acontecendo, esses atos de vandalismo. Mas o que eu acho interessante é a covardia. São covardes. Como diz o meu pai, são tudo covardes, meu filho. Eles não têm coragem de ir para frente, não. Para cima de quem pode retrucar. Vão pra cima do cidadão que não pode fazer nada. E ao mesmo tempo, tem familiar dele que usa ônibus. O pessoal lá do bairro dele que precisa do coletivo para ir trabalhar, no outro dia não tem. Como eu passei em diversos bairros aqui na cidade, algumas linhas foram afetadas e estão sem ônibus para circular. Por quê? Por conta desses bestas que ficam fazendo isso. Ataca quem pode retrucar, quer chamar atenção? Talvez vocês tenham coragem de atacar uma equipe do raio. Ataca muito. Já no bairro Bom Jardim, um ônibus ficou parcialmente destruído no incêndio registrado na Avenida Urucutuba. A nossa equipe de reportagem acompanhou o caso e também registrou um flagrante de depredação do mesmo veículo por jovens do bairro. Ele que não parou ontem à noite, Ricardo Mota, vai lá. Cuida aí, mano. Agora foi Nazário. Aí, Urucutuba. Foi sal, ó. Nós estamos na Urucutuba, essa via, ela corta o bairro Bom Jardim. E aqui um ônibus também foi incendiado. É esse veículo que nós estamos mostrando agora, que foi parcialmente destruído. Mas a gente vê aqui que é uma cena realmente bem forte também. Algumas pessoas, alguns jovens inclusive, estão entrando ali para saquear, para tirar algumas coisas de dentro do ônibus. Uma imagem realmente chocante, porque foi um ônibus que foi queimado agora há pouco também, aqui no bairro Bom Jardim, e os jovens estão se aproveitando nesse momento para saquear o que existe ali ainda, que pode ser salvo, que pode ser utilizado. E parece que estão tentando tirar algumas ferragens ali do ônibus, né? Estão batendo inclusive com o pé ali, tentando tirar alguma coisa, e me parece que é exatamente ali onde fica o trocador, fica o cobrador do ônibus. A informação que vocês receberam aqui é que ele parou naquela parada ali, que a gente vai mostrar. Clécio, a parada... Clécio, não sei se dá para você puxar a imagem daqui, mas a parada tá bem atrás do ônibus ali, ó. Tá uma placa ali, né, de parada de ônibus. Ele parou lá. Foi, parou lá, acho que já subiram, foi não. Uma senhora com a criança entrou lá na parada, quando eu vi que tem um basimento de lado, mandou ela descer com a criança, ainda bem que não ofendeu ninguém, né, mano? Mas aí os caras entraram, foi isso? Os caras entraram, mandaram o pessoal descer? Foi, mandaram. Foi. Não atingiu ninguém, não. Não atingiu ninguém, não? Não. Até agora não. Mandaram descer e pronto. Mandaram descer e tocaram fogo? É, sim. Essa via que sai do Tatumudé, que sai do Tatumudé até lá em cima, até Osório de Paiva, está praticamente interditada, porque o ônibus tomou toda a via. Então não está passando carro absolutamente nenhum, somente motos estão passando aqui no local, lá na outra via. Agora, aqui sai da Osório. Até o Siqueira. Sai da Osório de Paiva e vem até
o Tatu Mundé, aí está liberado, os carros estão passando. Então, por enquanto, só essa via que está sendo utilizada pelos carros que estão vindo e estão indo aqui, trafegando aqui no Bom Jardim. Nós estamos pegando um flagrante muito forte, é claro, além do incêndio ao ônibus, além das chamas que consumiram o ônibus. Essa outra imagem forte está acontecendo lá do outro lado, é exatamente vândalos que estão depredando o veículo. Muitos vândalos, a maioria jovens, estão depredando o carro, estão depredando o ônibus. E a gente pode mostrar aqui, Clécio Rodrigues, olha aqui, ó. Nenhuma viatura da Polícia Militar. As viaturas da Polícia Militar que estavam aqui já saíram do local. Então o carro da empresa São José, o ônibus, ficou aí à mercê dos vândalos. E a gente percebe aqui a presença de pelo menos uns 4 ou 5 indivíduos lá dentro, depredando totalmente, ainda mais, né? Ou seja, o carro já está totalmente queimado, ou quase totalmente queimado, parcialmente destruído. E aí esses vândalos estão destruindo ainda mais esse ônibus que, repito, pertence à empresa São José, que faz a linha até o centro da cidade. Com as imagens do repórter cinematográfico Clécio Rodrigues, Ricardo Mota para o Comando 22. E por causa dos ataques a ônibus, os veículos deixaram de circular na cidade depois das 10 horas da noite. A nossa equipe de reportagem foi até o terminal do Siqueira e confirmou o fato. Cones foram colocados na entrada do terminal para impedir a entrada e saída de veículos. Quem depende do transporte público foi surpreendido e teve dificuldade de voltar para casa ou seguir para o trabalho. Vai lá, Ricardo, conta essa história. Nós estamos agora aqui no terminal do Siqueira e com essa onda de incêndios aos transportes coletivos, a ônibus na cidade, olha só a situação, são 10 horas e 30 minutos, 22 horas e 30 minutos da sexta-feira e olha a situação no terminal do Siqueira que recebe muitos passageiros, mas muitos passageiros mesmo, nessa área aqui da Regional 5, aqui também em Bom Jardim, enfim, olha só, não tem praticamente ninguém dentro do terminal. O nosso repórter cinematográfico Clécio Rodrigues pode mostrar, inclusive, aqui existem cones que exatamente foram colocados aqui para evitar a entrada e a saída dos veículos, do transporte coletivo. Então, parou. O terminal do Siqueira simplesmente parou, ainda existem pessoas aqui dentro, mas muito mais por uma questão de segurança. A grande maioria das pessoas já saiu do terminal, são pessoas que estão utilizando outros transportes, principalmente aqui as motos, mototáxi e também familiares que vêm buscar exatamente essas pessoas aqui. São quase 10h30 da noite, estou vendo que a senhora está com a criança aqui, provavelmente seu filho, não é isso? Vocês estão indo para onde? Pro Bom Jardim. Pro Bom Jardim. Cadê o ônibus, Kelly? Paralisou, né, o ônibus. Mas meu esposo, ele vai me pegar, meu esposo. A gente mostra aqui muito claramente, olha a situação aqui, Clécio, olha só. Olha só a situação. As pessoas que, é claro, querem um pouco mais de segurança ficam dentro do terminal, outras vêm aqui para o lado de fora. As pessoas estão se virando como podem para poder retornar para casa, para poder retornar ao lar, depois de um dia cansativo de trabalho. Os ônibus paralisaram por conta exatamente desses incêndios que aconteceram. Aqui estão os táxis estão desse lado de cá, né? E aqui também, desse lado de cá, Clécio, olha, se a gente caminhar um pouquinho aqui, a gente vai perceber o seguinte, que existem algumas pessoas esperando, familiares que estão vindo buscar. Quando eu entrei no ônibus do Siqueira, né, pro Siqueira aqui, aí o motorista disse que ia parar, era o último ônibus. O motorista informou para vocês? Foi, informou. Qual foi a reação da senhora? Aí eu fiquei triste, como é que eu vou ter uma Siqueira pegar outro ônibus com Siqueira para casa? A informação que nós temos é que o terminal paralisou totalmente, ou seja, não vai entrar nenhuma linha, né? O nosso Clécio Rodrigues já mostrou a situação lá dentro. Algumas pessoas vieram aqui para o lado de fora exatamente para esperar familiares. Os taxistas estão negociando, os mototaxistas estão negociando também. Enfim, é uma noite atípica, uma noite bem diferente para quem está voltando para casa ou até para quem está indo trabalhar, né? Porque muitas pessoas trabalham com impostos de gasolina durante a noite, muitas pessoas trabalham como vigilantes, muitas pessoas trabalham como porteiros de condomínios durante a noite e vão ter dificuldade para acessar um transporte para chegar até o local de trabalho. Com as imagens do repórter cinematográfico Clécio Rodrigues, Ricardo Mota para o Comando 22. Um abraço para o Erivaldo, que é sogro do meu amigo André. O Nildo e a Leila estão ligados aqui no Comando 22, estão todos lá no Bom Jardim. É como eu falo, quem é que sofre com isso? A população. Um caso parecido com esse aconteceu aqui em Fortaleza, esse ano ainda, com a prisão de um líder de uma facção que é muito grande no Rio de Janeiro, que também tem ramificação aqui no estado do Ceará. Quando ele foi preso, vários ônibus foram queimados,
tiveram esses momentos bem tensos aqui em Fortaleza. E agora está acontecendo de novo. A polícia tem que trabalhar, porque quando esse homem foi preso, ainda esse ano em Fortaleza, foram bem uns 3 a 4 dias de atentados. Que a gente espera que hoje, esse sábado, seja tranquilo. Seja tranquilo, porque todo mundo está com medo, é como eu estou te falando. Eu fui em um bairro aqui da capital cearense, Conjunto Alvorada, onde tiveram cerca de 2 linhas foram cortadas que saem ou vêm para esse bairro. E a sensação lá é complicada nesse bairro. E lá é um bairro complicado. Já fui expulso de lá a pedrada, já fui ameaçado lá quando eu fui fazer matéria. É um bairro complicado. Os ataques começaram durante a tarde desta sexta-feira, quando 3 ônibus da empresa Via Urbana foram incendiados em menos de 1 hora. Todos os veículos tiveram perda total. Os ataques aconteceram no bairro Sapiranga. A repórter Marcela de Lima nos mostra com detalhes. Vai lá, Marcela. O primeiro ataque a coletivo no bairro Sapiranga aconteceu na rua Olegário Memória, por volta de 4 horas da tarde. A polícia apurou que 3 homens estavam em uma parada de ônibus quando deram sinal para o veículo parar, como se fossem passageiros. Em seguida, entraram armados e mandaram os ocupantes descerem. Logo depois, incendiaram um ônibus que fazia a linha Cidade dos Funcionários Alvorada. O segundo incêndio foi na rua Evilásio Miranda, 10 quarteirões depois da primeira ocorrência. Aproximadamente às 4h30 da tarde, foi atingido o ônibus da linha Parque Manibura Borges de Melo, que havia chegado ao fim do percurso. Os bombeiros foram acionados para apagar o fogo, que destruiu rapidamente o veículo. De acordo com a polícia, o motorista que estava dirigindo aquele ônibus contou que 5 homens entraram no coletivo e mandaram ele baixar a cabeça. Em seguida, fizeram ameaças. Disseram para passageiros, trocador e motorista descerem. Jogaram gasolina no veículo e depois atearam fogo. Em seguida, fugiram a pé mesmo. O terceiro ataque aconteceu às 4h50 da tarde. O ônibus incendiado fazia a linha Cidade dos Funcionários Cofeco. O coletivo passava pela rua Olinto Arruda, que fica perto da empresa Via Urbana, ao lado de uma lagoa. Moradores das ruas onde os ônibus foram incendiados estavam muito assustados com o que aconteceu e não quiseram passar informações com medo de represálias. Todo mundo com medo. A Sapiranga é lá no Conjunto Alvorada, faz parte da Sapiranga. Todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Tem coragem de atacar, rapaz. Quem revida, não. Só ataca o cidadão, é o que eu tô te falando. Mas a gente que anda na rua, dia de sábado, muitas das vezes são os repórteres que apresentam aqui, quando o Gleudson e o Marcos Lima passam a bola pra gente. A gente tá lá na rua, a gente tá lá de frente, o povo é com medo, rapaz. Sabe por quê? Porque o crime tá dentro do bairro. A gente sabe disso. Eu fui vítima de assalto e tive a felicidade ou a infelicidade de quem roubou o meu celular mandou devolver porque me conheceu e eu era repórter da TV Diário. Vocês sabiam disso? Tá aqui o celular, voltou. Mandaram devolver. Não, devolve que é o celular do repórter. Ah, porque o crime tá de todo canto. O cara chegou, me escorou, levou meu celular. 3 horas depois eu recebi o celular de volta. Ligaram lá que meu celular estava eu fui buscar. É o crime na cidade inteira, meu amigo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que 3 suspeitos de participarem das ocorrências contra coletivos e prédios públicos em Fortaleza, Horizonte e Caucaia nesta sexta-feira e na madrugada deste sábado foram identificados. Além disso, durante as diligências feitas, foram conduzidos à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, lá a DRACO, 2 suspeitos de participarem dos atos criminosos nesta sexta-feira. O delegado Arley Filho, meu amigo, colega de colégio, que é o delegado que está à frente dessa delegacia, vem desenvolvendo um excelente trabalho. Um abraço, delegado. Por não ter sido caracterizada a situação de flagrante, os homens foram liberados, mas continuam sob investigação. Bora, vamos aqui. Ainda nesta edição, a gente mostra os ataques a prédios públicos. Eles foram metralhados pelos bandidos. Você vai ver ainda no Comando 22 e no próximo bloco, criminosos jogam um coquetel molotov dentro da agência da Caixa Econômica. E a fachada dos Correios do bairro Jacarecanga é atingida por disparos. Daqui a pouquinho no Comando 22 não desliga, até já. Um tiro, muito claramente. Aqui, bem pertinho desse tiro, outro buraco, outra perfuração feita a bala, outro tiro, 2 tiros. E aqui, mais um tiro.
3 tiros só nessa porta onde nós estamos podendo perceber.